Olá, bem-vindos ao nosso canal. Obrigada por nos visitar. Eu sou a pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é voz de advertência, consolo e esperança para nós. Nós precisamos lembrar disto, que ela é eficaz. Eficaz exatamente por isso, porque ela é voz de advertência, consolo e esperança para todos os moradores da terra. E sendo assim, nós precisamos, ao manusear a Bíblia, ter em nós o compromisso com a verdade e a justiça, porque isso faz parte do caráter de Deus, a verdade e a justiça. Não confundir verdades divinas com interesses pessoais. É muito importante nós termos isto em nossas mentes e em nossos corações. Hoje eu quero compartilhar com você a visão de Deus que está em Eclesiastes capítulo 3. Aqui nós lemos que há tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo do céu. Há tempo determinado por Deus, foi o que escreveu Salomão. Para todo propósito debaixo dos céus. Isto é extraordinário. Extraordinário por quê? Porque de quem são estes propósitos? São propósitos de Deus. Propósitos de Deus. Se você parar um pouquinho e analisar e voltar lá no Éden, quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, Deus determinou fazê-lo com propósitos de Deus. O homem nem existia. Eram propósitos de Deus. Fazer o homem conforme a imagem e a semelhança dele era propósito de Deus, para ele lavrar a terra, para ele cuidar do jardim. Era propósito de Deus, não era propósito do homem. E nós sabemos como que esta história do primeiro homem acabou. Porque ele quis mudar este princípio. Ele e sua mulher, o Adão e a Eva, quiseram mudar este princípio. Os propósitos eram de Deus. Eles simplesmente foram criados para realizar aquilo que estava no coração de Deus. Então, o propósito é de Deus. Nós precisamos ter isto na nossa mente. E eu quero chamar a sua atenção porque nós temos vivido dias de muitos enganos religiosos, através dos falsos profetas, com falsas promessas. E talvez seja esta a razão de muitos desviarem da fé em Cristo Jesus. Por causa desta situação complicada. A razão de muitas pessoas blasfemarem às vezes contra Deus, murmurar contra o Senhor, exatamente por causa do desvio que se faz em relação ao que fora determinado, ao que foi determinado pelo Deus Criador dos céus e da terra. Nós não podemos esquecer de alguns princípios fundamentais. Nós precisamos entender que, primeira coisa, Deus não é nosso servo. Às vezes nós lidamos com Deus como se Ele fosse o nosso servo, como se Ele estivesse à nossa disposição. Deus não é nosso servo. Ele, sim, é o nosso ajudador. Ele é o socorro bem presente nas nossas tribulações, mas Ele não é o nosso servo. Nós somos os seus servos. Segunda coisa, não podemos esquecer também do cenário que nós vivemos. O Senhor Jesus Cristo falou que no mundo tereis aflições. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 16. No mundo tereis aflições.
E além disso, o mundo inteiro jaz no maligno. E ainda mais, os propósitos que não podem ser frustrados são os propósitos de Deus e não os nossos propósitos. Às vezes a gente pensa que são os nossos propósitos que não podem ser frustrados, mas não são os nossos. São sim os propósitos do nosso Deus, de Deus, é que não podem ser frustrados. O próprio Salomão, que escreveu Eclesiastes, ele escreveu também em Provérbios que o homem pode fazer os planos, mas a resposta certa dos lábios é aquela que vem da boca de Deus. Muitas pessoas têm murmurado, têm reclamado, têm falado mal de Deus, e a gente chega a ver aí ao extremo de pessoas quererem colocar Deus contra a parede. Muitos líderes religiosos, ícones da igreja, com renomes, pessoas renomadas, fica incentivando os fiéis a colocar Deus contra a parede. Deus, o Senhor tem que me dar. O Senhor tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, tem que me dar aquilo outro, o Senhor tem que fazer. Porque se o Senhor não fizer, então eu não vou te servir mais. Ou o Senhor é Deus ou o Senhor é Deus. Muitas pessoas estão tendo este comportamento que representa falta de submissão, falta de respeito para com o nosso Criador. Quando Salomão escreveu aqui no capítulo 3 que há tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu, aí ele fala: tempo de nascer, tempo de morrer, começa por aí. Mas quem foi que determinou o nosso nascimento? Quem foi que determinou a morte, o tempo da nossa morte? O próprio Deus, o próprio Criador. Então nós precisamos prestar atenção para quê? Ao invés de nós vivermos para adorar a Deus, para servir a Ele, para cumprir os seus planos, seus propósitos, nós vamos querer inverter as coisas, como que se Deus fosse obrigado a nos servir e cumprir com aquilo que nós temos em nossos corações, que muitas vezes representa o quê? Um coração ganancioso, um coração cheio de enganos. Quando nosso Senhor Jesus Cristo falou para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que não andar ansiosos? Porque Deus está no controle do universo, Ele está no controle de toda a situação, e as coisas não vão acontecer na minha vida e na sua vida, não é na hora que nós queremos, não é na hora que nós pensamos, vai ser na hora que Deus quer, na hora que Ele determinou, e a hora que Ele determinar, a hora que Ele disser é agora, não há nenhum ser, nem nos céus e nem na terra, que tem poder para impedir o agir de Deus. É agindo Deus quem impedirá. Se chegou a hora, ninguém poderá impedir a Deus de fazer aquilo que Ele prometeu fazer. Os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. Mas às vezes eu, enganada pela minha própria mente, pelo meu próprio coração, como disse Jeremias, que é mais enganoso do que todas as coisas, eu vou começar a achar que Deus, digamos que no meu entendimento, eu vou me achar a última cereja do bolo, ou a cereja do bolo, a coisa mais importante, e que o mundo gira em minha volta, e que Deus tem que fazer tudo que eu estou pedindo, e às vezes eu até argumento dizendo: eu sou dizimista, eu sou fiel, eu estudo a tua palavra, eu estou na igreja sempre, eu estou orando, eu estou buscando o Senhor. Isto tudo é a nossa obrigação como servos do Senhor Jesus. Ele falou para nós: depois que vocês fizerem tudo que vos for ordenado fazer, vocês não passam de servos inúteis, que fez apenas aquilo que lhes fora ordenado. Então, o que você pense sobre isso, o propósito não é meu, o propósito é de Deus.
E se o propósito é de Deus, eu preciso me colocar como serva, como servo do Senhor. Somos sim privilegiados, porque como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus veio para o que era seus. Os seus eram os judeus, nós sabemos disso. Mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós já somos privilegiados, que nós já saímos da classificação de mera criatura para a posição de filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e também co-herdeiros com Jesus Cristo, com a parte que cabe a Ele. Então nós já estamos muito bem diante de Deus, nós já estamos muito bem, eu sempre digo que nós fomos muito bem nascidos, nascemos muito bem, porque quando nós nascemos, o Filho de Deus já havia pago o preço pela nossa vida, ele já havia conquistado a nossa vitória, ele já tinha triunfado sobre Satanás, ele já havia derrotado o diabo lá no inferno e tomado das mãos dele a chave da morte e a chave do inferno, mostrando para Satanás quem de fato manda, é o nosso Senhor Jesus. Privilegiados ainda mais por serem membros do corpo de Cristo, por ser a sua igreja e membros individuais deste corpo, no qual ele governa, no qual ele sustenta com a sua palavra de poder, ele comanda com a sua mão poderosa, ele comanda com a sua justiça, ele é o comandante da igreja, e ele falou que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Então eu já nasci bem, já nasci privilegiada para poder compreender que só o fato do meu nascimento já foi o cumprimento de um propósito de Deus na minha vida. Um propósito de Deus nas nossas vidas. Quando nosso Senhor Jesus Cristo falou para Nicodemos, o que importa mesmo é nascer de novo. Nós nascemos dos nossos pais sem que nós havíamos escolhido para nascermos. Fomos gerados no ventre das nossas mães e assim nascemos, como acontece com todos os seres humanos. Mas o segundo nascimento foi algo que nós tivemos a oportunidade de fazer a escolha. Eu quero Deus ou então eu não quero Deus. E nós escolhemos Deus para a nossa vida. E se nós escolhemos Deus, nós escolhemos porque nós vimos nele, vimos na pessoa de Deus aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Vimos o seu caráter, que ele é justo, ele é fiel, ele é amoroso, ele é o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente. Isso tudo são atributos dele, mas vimos acima de tudo que ele é o soberano, ele tem a primazia, e o que nós estamos fazendo em dar os passos da fé, em nascer de novo, é cumprir exatamente a vontade de Deus para a nossa vida. Como Paulo escreve a Timóteo dizendo que a vontade de Deus é que nenhum homem, nenhum ser humano se perca, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se eu parar e pensar que há tempo para todos os propósitos debaixo dos céus, mas são os propósitos determinados por Deus e para Deus, eu vou procurar me libertar da ansiedade. Não achar que se Deus não me der as coisas que eu estou querendo, que eu estou precisando, que eu estou pedindo, então Ele está sendo infiel a mim. Eu vou inverter o papel. E ao invés de eu ser fiel a Deus, eu estarei sendo infiel a Deus e querendo que Ele seja o meu servo, ao invés de eu ser a serva dEle, ao invés de nós sermos os servos dEle para cumprir os seus propósitos já determinados por Ele, eu vou estar querendo que ele faça o que eu acho que tem que ser feito. E aí eu vou entrar numa confusão, eu vou estar confundindo as verdades espirituais, eu vou estar abrindo precedentes para Satanás agir na minha vida, porque eu não estarei andando na verdade.
Então, se você parar e analisar o texto, você vai ver que tudo que o Salomão, ele alistou aqui neste pequeno texto bíblico, ele fala são tudo coisas de iniciativa de Deus. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo... Olha, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de... Olha isso aqui é muito importante. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, se você parar e analisar, você vai ver que tudo isto aqui, tudo que ele apresenta, que o conteúdo que ele apresenta nesta questão do tempo, é tudo algo que não é a minha iniciativa. Eu não vou decidir qual que é o meu tempo de nascer e nem qual que é o meu tempo de morrer. Eu não tenho esse poder para isto, naturalmente falando, a não ser que eu enlouqueça e queira me matar. Mesmo assim, eu estarei atropelando o propósito de Deus para a minha vida. Eu estarei desprezando a autoridade de Deus. Eu estarei desprezando a soberania de Deus na minha vida. Porque Ele é o único que tem poder para dar a vida e autoridade, legitimidade para dar a vida e para tirar a vida. Então, muitas pessoas estão descontentes, estão revoltadas, estão abandonando a fé porque elas estão achando que o tempo determinado para todos os propósitos debaixo dos céus é para ela. Ela está inclusa, eu estou inclusa no plano de Deus, você está incluso no plano de Deus, no plano do tempo determinado por Deus, mas nós precisamos lembrar que de fato os propósitos são de Deus e não os nossos propósitos. Quando o Jó entendeu isto, dizendo, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Aí ele abre o coração dizendo, eu falei, Senhor, mas eu falei coisas que eram maravilhosas demais para mim, que fugiu à minha compreensão, por isso eu falei. Eu falei coisas que eu não estava apto para poder discernir aquelas coisas. Por isso, meu Senhor, eu me arrependo até o pó. Então, quando ele viu que no meio daquela situação, que ele não estava compreendendo nada que estava acontecendo com ele, e que tudo estava acontecendo segundo a determinação de Deus, o plano de Deus, havia aquela batalha espiritual entre Deus e Satanás. Satanás querendo fazer Deus, querendo fazer o Jó pensar que Deus era infiel, Satanás querendo fazer Deus se revoltar contra Jó, porque ele joga na cara de Deus dizendo, olha, Senhor, o Jó só é fiel a ti porque o Senhor deu tudo de bom e do melhor para ele. Mas o tudo de bom e do melhor que Deus tinha dado para Jó era tudo coisa preparada dentro do plano e do propósito de Deus para a vida daquele homem. O Jó não entendia que ele estava vivendo exatamente um propósito de Deus, um plano de Deus para a sua vida. Tantas tragédias em um único dia. Parecia que ele não valia nada e que Deus estava querendo acabar com a existência dele, com a raça dele, destruí-lo como se ele não tivesse nenhum valor para Deus. Mas não era nada disso que estava acontecendo.
Pelo contrário, o que estava acontecendo é porque Deus conhecia o Jó e sabia que aquele homem cujo caráter era de integridade, ele não ia frustrar o plano de Deus em sua vida. Ainda que o inferno inteiro levantasse contra ele, destruindo tudo que ele havia conquistado durante os anos da sua vida, a família que ele havia edificado, ainda que o diabo destruísse tudo aquilo, ainda que o diabo assolasse com tudo que o Jó havia conquistado na sua vida, mas tudo aquilo estava exatamente no plano de Deus para que o Senhor fosse glorificado na vida do Jó. Você e eu precisamos compreender que as coisas que acontecem na nossa vida acontecem para que o Senhor seja glorificado em nós. Como o apóstolo Paulo falou, eu aprendi a estar contente com Deus em toda e qualquer situação. Nós estamos precisando encontrar este equilíbrio da nossa vida espiritual no nosso Senhor Jesus Cristo, de estar contente com Ele, se Ele está acrescentando alguma coisa na nossa vida, amém, estamos contentes, mas se está sendo tirado alguma coisa da nossa vida, estamos contentes também, porque Ele é o Senhor, nós somos os seus servos. Então, quando você lê que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, você precisa lembrar que esses propósitos são os propósitos de Deus. É claro que eu estou inclusa neste propósito, eu nasci para um propósito, como Salomão também escreve no próprio Provérbios de número 16, que eu citei para você que o homem pode fazer o plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. No mesmo provérbio de número 16, Salomão fala que Deus criou todas as coisas para um determinado fim, até o ímpio para o dia da calamidade. Ele não está dizendo no texto que Deus criou o ímpio, que criou o homem com caráter de impiedade. Não, ele criou todas as coisas para um determinado fim. Mas no dia da calamidade, a pessoa que vai ser usada para a prática da calamidade será exatamente o ímpio. Aquele que não teme a Deus, aquele que não respeita a Deus, que não submete à vontade de Deus, que acha que Deus tem que fazer a vontade dele. Porque se Deus não fizer a vontade dele, ele abandona a igreja, ele abandona a fé, como se o mundo fosse parar por causa